A taxa de homicídios do Brasil ainda é uma taxa alta, mas a gente tem estados que conseguem reduzir significativamente esses índices. Por outro lado, acho que o dado que mais preocupa é a questão de mortos pela polícia e por policiais mortos, né? A gente percebe aí que o Brasil é um país que mata muito, em que a polícia mata muito, que muitos policiais se ferem também. Então a gente começa a perceber que algo é preciso ser feito nessa direção para que as nossas polícias deixem de matar e parem de morrer e passem a dar resultados mais efetivos em termos de esclarecimento de crimes, por exemplo. A quem você atribui isso, Carolina? Olha, a gente pode perceber que as nossas polícias, especialmente as polícias militares, precisam investir muito mais em procedimentalização, quer dizer, as polícias precisam ter procedimentos. Existem polícias em alguns estados que não têm nem a instrução de tiro padronizada. Então, profissionalizar e ter mais procedimento, isso é uma coisa importante e que falta na nossa polícia. Além disso, formação continuada é fundamental. Muitas vezes o policial, ele passa pela formação quando ele entra na carreira, mas depois ele não tem uma formação continuada. E é preciso que essa formação seja constante. Aquela reciclagem, né? Exatamente, a reciclagem. São poucos estados que têm reciclagens de forma estruturada. Além disso, a supervisão do trabalho dele. Então, quantas abordagens ele fez? Por que ele fez aquele determinado tipo de abordagem? Se deu tiro, tem que ter um relatório detalhado de quantos tiros deu, por que deu. E não basta só ele fazer esse relatório e preencher esses materiais, mas a própria corporação tem que supervisionar, tem que fazer um controle cotidiano, né? É como numa empresa, se seus procedimentos não vão bem, você precisa acompanhar para aprimorá-los. E muitas polícias que têm bons procedimentos não têm boa supervisão sobre os procedimentos. Se a gente tiver isso, profissionalização, formação e supervisão, a chance de um policial se envolver num conflito letal, ela diminui, porque a gente vai estar prevenindo. Além disso, falta controle, quer dizer, uma vez que o policial faz algo errado, acaba matando alguém de forma não ilegítima defesa, etc., é preciso ter controle. A corregedoria precisa funcionar, o controle externo precisa funcionar, e a gente vê que as corregedorias são muito frágeis, né? Os profissionais que trabalham nas corregedorias não têm uma carreira própria, eles têm medo de atuar, porque depois eles vão voltar a trabalhar na rua, na ponta da linha, e podem sofrer algum tipo de represália. Então, seria muito importante melhorar na profissionalização, na prevenção e também no controle e na responsabilização dos policiais. Ô, Carolina, semana passada e retrasada, causou uma grande comoção aqui em São Paulo com a morte de um estudante de 17 anos na Vila Medeiros, na zona norte da cidade. O policial desceu do carro, atirou no peito dele e a última frase do estudante foi: "Por que você fez isso comigo?", né? Dentro de tudo isso que você está discutindo, a margem de erro da polícia é uma margem de erro que tem que ser próxima de zero. Você, como advogada, se você errar, você tem como corrigir depois. Nós, como jornalistas, se a gente errar, a gente pode até causar um dano público, tematizar de uma forma inadequada um assunto, um professor, um jogador de futebol que erra, etc. e tal. A polícia, quando erra, pode não ter conserto. Eu acho que você tem razão, e eu gosto sempre que a gente faz essa discussão sobre o erro da polícia, de fazer uma ressalva. É muito difícil e muito desafiador ser policial, especialmente ser policial no Brasil. São pouco reconhecidos, pouco valorizados, né? E não é fácil lidar com a tensão e com o poder de matar ou morrer o tempo inteiro, né? Então, acho que essa é uma ressalva importante. De toda forma, você tem plena razão. Então, no caso da Polícia de São Paulo, por exemplo, existem investimentos em método de padronização de tiro, técnicas de tiro defensivo da vida, né? O método Giraldi. Só que, como eu comentava antes, falta supervisão cotidiana, né? É preciso entender que tipo de formação continuada esse policial tinha, como é que o comandante dele fiscalizava cotidianamente o trabalho desse policial, abordagens equivocadas que ele tenha feito, uso de armamento que ele tenha feito de forma preventiva. E esse é um gargalo, é um gap que a gente tem ainda na polícia, falta esse tipo de controle. E de fato, quer dizer, o policial, ele não pode errar. E aí tem o lado dos próprios policiais também. A gente percebe, a gente pôde realizar uma pesquisa sobre o uso da força, que todo o serviço de atendimento social, embora ele exista, ele é muito pouco usado, não há um atendimento psicológico e social adequado para o policial, até porque é muito difícil para o policial ter coragem de procurar um serviço de atendimento psicológico, né? A identidade policial é muito masculina, é muito difícil, ele é visto como fraco, ele mesmo não consegue admitir que precisa de ajuda. Então a corporação precisa criar espaços de discussão sobre os casos, ser mais compreensiva para abrir espaço para os policiais procurarem, porque os policiais estão também espanando, quer dizer, a
violência em São Paulo é muito difícil. Então a gente precisa ver também os dois lados. Não dá para admitir o que aconteceu no caso do Douglas, mas a gente também precisa dar apoio e abrir canal para os policiais procurarem ajuda. Nosso objetivo aqui não é de maneira nenhuma fazer uma defesa dos policiais contra a sociedade civil ou da sociedade civil contra os policiais. À luz da teoria do Estado, que você conhece bem, tudo mais, Estado e sociedade civil devem formar uma sociedade uníssona, no sentido de um preservar o interesse do outro, de um atuar de forma complementar ao outro. Eu imagino que você conheça, Carolina, o livro Abusado do Caco Barcelos e principalmente notícia de um sequestro do Gabriel Garcia Marques. O tráfico se capacitou mais do que a polícia nos últimos anos, e em função do tráfico, da criminalidade, ter se capacitado mais do que a polícia, a atuação da polícia se tornou muito mais difícil, muito mais complexa? Olha, eu acho que existe essa hipótese que você está dizendo, né? A gente sabe que o tráfico está organizado. Por outro lado, eu tenho dificuldade de afirmar tão categoricamente isso que você está dizendo. Por quê? Infelizmente, a nossa polícia não foi capaz ainda de fazer um trabalho bem estruturado de investigação. E aí entra em cena a Polícia Civil. A gente fala muito também da Polícia Militar, mas a gente não tem uma polícia que investigue. O índice de esclarecimento dos homicídios, por exemplo, no país é de 8%. É muito baixo.